Fala galera, bem-vindos a mais um Na Cena. Eu sou Gui Ferraro e hoje iremos falar sobre os melhores filmes de 2023. Então você já sabe, vem comigo! Essa é a lista que vocês queriam e amanhã tem a lista de melhores séries de 2023 também. Eu separei 15 filmes de 34 filmes que eu assisti, tá? E vou contar para vocês os 15 melhores de baixo para cima, comentando um pouquinho sobre por que eles estão na minha lista. Então vou começar com o 15º filme, que é Fale Comigo, Talk to Me. Esse filme de terror que eu não esperava muita coisa, né? Ver todo mundo aí curtindo, falando, e eu adiando para assistir ele, e de repente eu fui assistir em dezembro agora e gostei muito. Eu gosto muito da ideia original, né, da questão de como funciona todo o processo ali da brincadeira com a mão, né, a questão espiritual, espiritualista, as visões, né, a parte meio bizarra. Gostei muito da direção, achei uma direção muito precisa e bastante inteligente, sem querer ficar dando sustos por sustos assim. E o filme entrega bastante na questão de horror e de bizarrices, e tem ainda uma questão mental ali, de sanidade, crítica, né, questão social também, culpa. Então é bem, não é nem social, é questão de culpa, né? Então achei bem legal, gostei bastante. Depois, o 14º lugar é um filme italiano original Netflix, né? Mixed by Henry, né? E mixado por Henry, seria assim, né? Por Henry, que é a história verídica dos caras que praticamente inventaram pirataria, né? É uma história sobre dois irmãos, né, uma família ali, que começa a piratear fitas cassetes de músicos, né? E começa a dar muito sucesso isso na Itália, porque o irmão queria ser DJ, um deles queria ser DJ, etc e tal, e aí ele começa a fazer isso e dá muito sucesso, e aí vai acontecer várias coisas, intrigas ali com polícia, com políticos, máfia, enfim. É uma história original, né, no quesito história verídica que aconteceu na Itália ali nos anos 80, 70 para 80, e vale muito a pena. Depois tem um filme já da safra americana de 2022, mas que pra gente só estreou em 2023, que é A Baleia. Que filme interessantíssimo, que filme triste, que filme envolvente. Ele te prende, te sufoca, te dá uma tensão, um sentimento, né? A história de um homem homossexual, gordo, enorme, que tenta se reconciliar de certa forma com a sua filha e com o seu passado, e vai passando por um dilema, né, da vida dele, porque ele está muito ruim de saúde, por ser muito obeso. E assim, uma atuação incrível do nosso querido A Múmia, o ator Brendan Fraser. E assim, é uma história muito humana, muito triste e muito intrigante, dirigido pelo Darren Aronofsky. Eu recomendo muito esse filme, é um filme bastante reflexivo, pesado, mas muito bom. Depois, em 13º lugar, né? Não, 13º, 12º? 11º, 12º foi A Baleia, 11º, Dungeons and Dragons. O filme Honra entre Ladrões, que é muito divertido, né? É uma aventura de fantasia como a gente não via fazia muito tempo, sem aquela drama
do mundo, do universo e tal, tipo, que vai colidir e depois vai para outro filme. Não, é um filme fechado, com uma história bastante interessante, com começo, meio e fim, e que explora ali o universo do Dungeons and Dragons, né, do RPG e das aventuras, que foi muito inspirado em Senhor dos Anéis, né, que o Senhor dos Anéis inspirou todo esse universo, com um elenco muito bem explorado, estrelando ali o Chris Pine, que é muito bom. Ele é o bardo, né, que vai cantando a aventura, dando o tom das missões que eles têm que fazer. Tem o mago, tem a druida, tem a Bárbara, que é a Michelle Rodrigues. É uma aventura muito família, mas assim, não é aquela aventura família boba, é uma aventura família muito divertida. Ainda tem o Hugh Grant, então assim, vale muito a pena. É um filme, assim, passamos no final do ano, né? Ainda estamos no fim do final do ano, começo do ano, então vale muito ver agora com os familiares. Em 10º lugar, o filme que para muitas pessoas é o primeiro lugar, né? Eu entendo, acho legal, mas para mim teve alguns probleminhas. Os Assassinos da Lua das Flores, tá? Do Martin Scorsese. É um filme muito bonito, muito bem atuado, muito interessante, esteticamente, a direção, o filme é muito primoroso, assim, uma reconstituição muito bacana. Mas, assim, questão de história e envolvimento, né, da minha pessoa com a história, com o que aconteceu, todo o drama, eu não gostei tanto, tá? Eu acho que o filme ele cansa um pouco na primeira hora, ele demora para entrar ali num ritmo mais interessante de acontecimentos. Ele tem um ritmo muito cadenciado, o que não é problema, mas com essa história eu achei que a apresentação do universo, da situação ali, demorou um pouco demais, tá? Isso me cansou um pouco. O personagem do Leonardo DiCaprio, ele manda muito bem, mas é um cara muito besta, né? Muito bobo. O grande personagem é o personagem da Lily Gladstone, né? E, assim, foi legal. É um belíssimo filme, tem que estar na lista, porque é um dos grandes filmes produzidos no ano de 2023, mas não está para mim como o melhor, tá? The Fabelmans, o filme que conta a história biográfica da família do Spielberg, né? Que é sobre como ele se relacionava com os pais, como ele se relacionava especialmente com a mãe, como ele via os relacionamentos dos dois, né? A questão dele se apaixonando pelo cinema também, sempre com a câmera, desde pequeno. O filme é muito bonito, muito bem feito também. Tem uma coisa assim do Spielberg, dele estar maduro ao tocar na própria família, em próprios traumas ali dele de infância, né? Que é a relação do pai, a mãe e o amigo da família. Então, a cena que ele descobre a traição na família, para mim é uma obra-prima, assim, é uma aula de cinema. Toda a tensão, toda a atmosfera, todo o ritmo que ele dá naquela cena é incrível, né? O filme também dialoga comigo, de certa forma eu tive uma relação complicada dos meus pais também, que brigavam muito, então tem também uma coisa que dialoga bastante com a minha pessoa. Por isso que ele está em 9º lugar. Em 8º lugar, ainda também da safra 2022, junto com o Fabelmans, é Tar, que também estreou em 2023, da Cate Blanchett e do Todd Field. Todd Field é um diretor que faz poucos filmes, mas eu gosto bastante do estilo dele, de como ele cria dramas bem peculiares e bem
complexos e tensos entre os personagens. Entre Quatro Paredes é um deles. E no Tar ele cria uma personagem muito moderna, muito atual, né? Que é um gênio da música, que é a maestra, né? Da personagem da Cate Blanchett, que é uma personagem difícil, ela tem seu jeito, suas manipulações, mas ela é foda no que ela faz, né? E ela sofre por causa disso, porque ela é uma pessoa filha da puta, né? No bom sentido e no mau sentido também. Ela explora, manipula, e a Cate Blanchett dá um banho de atuação, né? E junto com a Nina, que é a esposa dela, né, uma musicista lésbica, mandam muito bem as duas, e é uma relação bem conturbada. E por causa disso tem um acontecimento lá, e ela começa a sofrer por causa disso, ser questionada, e vai dando várias coisas. Eu gosto muito da direção do Todd Field, né, e gosto muito da atuação da Cate Blanchett, espetacular. Depois, em sétimo lugar, a gente tem Flora e o Filho, que é um filme muito, muito, muito legal sobre uma mãe de meia idade, 30 e poucos anos, que tem um filho que não gosta de morar com ela, é aquele adolescente mala pra caralho, chato. Ela teve o filho num relacionamento complicado com um musicista quando ela era jovem. E o relacionamento dela com o filho é bem difícil. Ela trabalha o dia todo, o filho nunca quer fazer as coisas que ela fala, o filho não gosta de ficar com ela. Enfim, típico adolescente. E ela acaba achando uma ligação com o filho pela música, pela forma como eles se envolvem com a música, né? E ela resolve ter aula de violão por causa do filho, indiretamente, e ela começa a ter aula com Joseph Gordon-Levitt, que é um professor de música, né, que ela acha pelo YouTube, e ele mora nos Estados Unidos, e eles moram na Inglaterra, e eles também criam um laço de amor e amizade ali. E toda essa ligação da música vai dar uma ligação também, né, umas notas junto com a relação dela com o filho. É um filme muito bonito, é um romance com toques de comédia romântica e drama familiar, que é imperdível. Ele está na Apple Plus, é um filme original, né? O diretor é um que faz bastante filmes com música, que é o John Carney, né? Que é um diretor também inglês, que fez Begin Again, Singing Street, Once. Então, assim, é um cara que já tem esse toque de falar de música e relacionamentos. É muito bonito o filme é muito emocionante. É um dos meus filmes favoritos desse ano. Depois, ainda, o Flora podia estar em quinto lugar para mim, porque ele me tocou muito. Depois tem Babilônia, em quinto lugar, que é um filme que fala muito sobre o que é o cinema, né? Sobre astros do cinema ali nos anos 20, 30, 40, com a Margot Robbie e com o Brad Pitt. Esse é um filme, ele é bem over em tudo, né? Mostrando como era absurdo as coisas que o cinema fazia naquela época, né? E como era incrível ao mesmo tempo, né? Os relacionamentos, o álcool, os filmes, as filmagens, tinha muita coisa boa, mas muita coisa absurda, né? As festas. Então, assim, é um filme que mostra a realidade de Hollywood numa época que estamos há 100 anos dela, né? 100 anos atrás. Então, assim, é bem interessante. O filme, o diretor, ele passa uma visão meio escrachada, de certa forma, com humor negro, tipo, falando, mano, olha que loucura que esses caras faziam, né?
o Damien Chazelle. Eu sei que muita gente não gostou do filme, mas o filme é bem... Ele é bem... como é que fala? Para poucos mesmo, porque ele mostra as coisas do jeito que as pessoas não querem ver. Depois tem um filme que eu gostei muito, que é mais um filme original Netflix, que é Reptile, né? Que é o filme com Benício Del Toro, que é Os Camaleões em português, que é uma estreia de um diretor. Ele dirigiu junto com... Ele escreveu o filme junto com o Benício. É um filme do Grant Singer. E a história de um policial que começa a investigar um caso de morte de uma corretora de imóveis. E aos poucos ele vai vendo que tem muito mais do que só uma morte nesse assassinato. Tem o Justin Timberlake, a Alicia Silverstone, o Michael Pitt. A Alicia Silverstone voltou depois de muito tempo sem fazer algo relevante. E assim, duas coisas que eu gosto muito. A atmosfera que é criada de tensão nesse filme, especialmente a partir do momento que o Benício Del Toro descobre umas coisas. A atuação do Benício Del Toro é muito incrível. Fazia tempo que ele não estava tão à vontade no filme. E também a direção. Os planos são muito bem decupados, muito bonitos, como ele usa o close-up, como ele usa a câmera, os planos com a câmera mais aberta, como ele mostra tudo que está acontecendo de uma maneira muito paciente, dando respiro para os personagens, dando tempo para as coisas. Eu gosto bastante dessa direção e é por isso que ele está em quinto lugar também. Netflix aqui está mandando muito bem esse ano, teve muitas coisas boas, né? As pessoas falam mal da Netflix aí. Depois, em quarto lugar, né? Mas poderia estar em quinto, aqui é uma troca bem... como é que fala? De posições, bem interessante. Leave the World Behind, O Mundo Depois de Nós, né? Que é escrito e dirigido pelo Sam Esmail, sobre um possível atentado ao fim do mundo, o início de uma guerra digital para física. O casal vai tirar umas férias, né, que é a Julia Roberts e o Ethan Hawke, e de repente, com seus filhos, né, de repente as coisas começam a ficar estranhas, começam a acontecer umas coisas, primeiro sem energia não, internet, depois sem televisão, sem energia, e as coisas vão se desdobrando. Eu gosto também muito da direção do Sam Esmail, como ele distorce tudo sempre, né? Como ele filma as coisas mostrando uma realidade que está acontecendo de uma forma sempre mexida. Gosto das atuações também da Julia Roberts, gosto da atuação também do Ethan Hawke, toda a tensão que ele cria sem nenhum tiro, sem nenhum burburinho, tá? Tem o Mahershala Ali, que é aquele ator incrível do Moonlight. Enfim, é um filme bem atual sobre a situação mundial, tá? Esse é o quarto lugar. Em terceiro lugar, a gente tem Guardiões da Galáxia 3, o derradeiro final da saga dos Guardiões e de James Gunn na Marvel, um filme que a gente esperou muito tempo aí e que trouxe de uma maneira muito incrível, tá?
É um filme bastante humanista, bastante sentimental, bastante divertido, com as piadas e humor negro do James Gunn, com uma ação incrível, com uma história muito bem construída, com os personagens muito bem desenvolvidos e cativantes, uma trama muito certinha, assim, muito redonda, na minha opinião. Então, assim, foi o meu blockbuster do ano, Guardiões da Galáxia 3. É um filme, assim, divertidíssimo, que passa uma mensagem também interessante de família, de humanidade, de laços, né? E deixa um legado bem interessante para a Marvel aí, especialmente de como manter-se lá em cima, porque o Guardiões é a melhor trilogia, né, da Marvel. Então, assim, James Gunn manda muito bem. E aí, os 2 melhores filmes de 2023. Em segundo lugar, Vidas Passadas, Past Lives. É um filme muito tocante, muito emocionante, assim, que fala de amor, romances que nunca aconteceram, o que aconteceram, mas deixaram de acontecer. Dirigido pela Celine Song, né? E vai contar a história desses 2 coreanos que se gostam desde criancinha ali, adolescentes. Mas a menina, a Greta, ela vai embora do país junto com a família e eles ficam 20 anos sem se ver, até que a Greta procura ele online e eles começam a se se conectar, né, via internet e tal, porque um mora na Coreia, o outro mora nos Estados Unidos, e eles começam a se falar todo dia e volta aquele amor, aquela paixão que eles tinham como pequenos, mas algumas coisas vão acontecendo e tal. O que é interessante é como ela mostra com uma naturalidade e uma realidade muito simples e muito metafísica, assim, de um relacionamento à distância, o amor, como ela constrói em ritmo, com música, com as atuações, especialmente da Greta, os olhares dela, da Greta, né? O coreano lá, que é o T.O., também. Então, assim, é um filme muito tocante. Eu não consigo nem falar direito, para falar a verdade. Assim, me marcou muito. É um filme também que foi muito bem falado. Eu demorei um pouco para assistir. Mas o que eu gosto muito é o ritmo, a construção do relacionamento deles, a dor que eles sentem, as atuações da Greta Lee, a trilha sonora, de como as músicas vão entrando no filme de uma maneira muito sutil e conduzindo também. E é um filme pessimista e otimista ao mesmo tempo. É um filme doloroso, e sobre destino, sobre escolhas, sobre amadurecimento. É um filme muito bonito e muito difícil, assim, para muitas pessoas. Depois, em primeiro lugar, Baba Yaga, o Bicho-Papão, voltou com a sua obra-prima, John Wick 4. É difícil falar de John Wick porque ele é uma ópera cinematográfica. Ele tem tanta coisa bonita, interessante, visualmente, coreograficamente. A história é muito bem construída, simples e direta. Fala de amizade, fala de honra, fidelidade, e tudo isso feito de uma maneira operística. Todos os confrontos, os estilos, a câmera, o Keanu Reeves, a dedicação desse homem,
né? A dupla que ele faz com o diretor é o Lilith, não é o Lilith, é o Chad Stahelski. Então, assim, é muito incrível. É um filme que vai marcar sua época. O primeiro já marcou, já mudou, remodulou o estilo de ação. Agora com o quarto filme, né, operístico, junto com o Mad Max, são os filmes mais importantes assim, de ação feito nos últimos anos. São duas óperas incríveis. E é isso. John Wick. Só 3 filmes eu dei nota máxima esse ano. John Wick 4, Past Lives e Guardiões da Galáxia. Eu assisti muitos filmes legais, foi um ano muito bacana. Poxa, 36 filmes, né? É bastante filme. 34, perdão. É bastante filme. Anatomia de uma Queda, Silent Night, Extraction 2, Salt and Burn, Thanksgiving, Close Your Eyes, do Victor Erich, todo mundo gosta, Velozes e Furiosos, que é o melhor da saga, Air, Tetris, Mantícora, The Covenant, teve vários, Oppenheimer, Nefarious, Yellow Door, enfim, teve muita coisa boa, tá lá no meu Letterboxd, mas John Wick e Past Lives, eles empataram ali pra mim, praticamente, né? Past Lives está em segundo, mas poderia também estar em primeiro. E é isso, John Wick é o rei de 2023. E para vocês, quem é o melhor filme? Qual é o melhor filme de 2023? Um grande abraço e até mais.